Um deles é um processo que surgiu durante a pré-campanha, acho que foram dos primeiros do ano passado, em que houve uso abusivo dos bens do Estado pelo candidato da Frelimo, e acredita, mais de 6 meses nunca fomos notificados por esse processo. O processo de Elvino Dias, que foi assassinado com 25 balas, até hoje não há resposta sobre isso. E tantos outros. O processo da vala comum de Tete, em Macanga, até hoje não há resposta de 8 pessoas que foram assassinadas encaixadas numa vala comum. Vamos ver se o processo que submetemos ontem, da queixa-crime contra Daniel Chapo, relativamente à incitação à violência pública em Palma, vamos ver qual é o andamento que é dado em relação a isto. Portanto, é um teste à própria Justiça, à própria Procuradoria. Esperamos nós que a Procuradoria tenha a mesma celeridade e também o submeta a pelo menos umas 8, 9 ou 10 horas de interrogatório, porque penso que para ele, claramente, sem sombra de dúvida, de forma insufismável, ele realmente incitou a violência, porque falou de derramamento de sangue, disse que vamos, e indicou o grupo em que ele quer derramar sangue. E esse grupo já começou a ser assassinado desde o dia que ele fez a afirmação. Estão aí muitas pessoas a serem assassinadas, incluindo no dia 5 de março, portanto, uma emboscada policial que foi feita contra a minha caravana que estava a celebrar na Avenida Júlio Vieira. A questão agora que lhe coloco tem a ver com as limitações que foram impostas a si, em decorrência desta audição. Não pode ausentar-se de sua casa durante 5 dias. Como é que pensa em fazer política como vem fazendo com estas instruções que foram postas? Na política, olha, uma das coisas que, Raul, se me permite, espero que ninguém diga que estou a ser muito pretencioso, mas isso tem que ser. Ainda hoje eu estava a ler o relatório da missão de observação da União Europeia, porque eu tinha um encontro com uns séniores, uns velhotes muito interessantes que eu mando uma vênia, eu não vou dizer os nomes, mas eles a ver o programa vão se lembrar, e eu estive a ver uma coisa interessante, é que lá no relatório vem que o Venâncio Mondlane foi o candidato que usou de forma eficiente e forma mais extensiva as plataformas digitais durante a campanha. Portanto, todos os candidatos juntos, o nível de engajamento que eles tiveram não chegam nem sequer a 1/3 do engajamento que eu sozinho tive ao longo da campanha. Isso significa que hoje em dia, com as plataformas digitais conjugadas com o trabalho de campo, estes 5 dias eu acho que mais do que suficientes para eu continuar a fazer o trabalho de campo sem problemas nenhum. Quer dizer que não sente que há de haver limitações? Não, de forma... Vamos supor, há alguns distritos, por exemplo, algumas localidades são de difícil acesso. Sim, temos limitações, por exemplo, da nossa LM, que pode programar voos e desprogramar. Entende que vai conseguir jogar... Não, também é uma coisa, Raul, em relação a isso, são 5 dias, até 5 dias eu posso me deslocar da minha casa livremente. Depois dos 5 dias é que tenho que informar. Portanto, se eu tiver que ficar 10 ou 15 dias, não há problema nenhum, desde que eu faça uma informação à Procuradoria dizendo onde é que vou e por aí fora, deixando muito bem claro a minha deslocação. Porque, só para as pessoas entenderem, afinal, o TIR, o termo de identidade de residência, qual é que é a lógica disso? A lógica é simples, é que é um processo, portanto, que está em instrução, portanto, ainda não foi feita acusação, portanto, a juntar elementos para se fazer acusação, portanto, pode seguir outro tipo de interrogatórios, pode ser chamado para ser interrogado, para responder por determinadas questões. Então, tem que haver certeza de que logo facilmente me localizam. É por isso que querem saber a residência em que eu vou estar, que eu não posso sair mais do que 5 dias daquela residência, se eu mudar de residência tenho que informar, porque eles querem ter certeza absoluta que, precisando de mim, saberão onde é que eu me encontro, como me localizar, como me notificar. Essa é a lógica do termo de identidade de residência, só isso. Mas, não é uma condenação. Faz algum sentido esta decisão, esta medida, uma vez que o Venâncio Mondlane tem se queixado
de perseguição política e de tentativas de assassinato. Claro. Não entende que isto pode ser de certa forma perigoso? Logicamente que isso me coloca maior risco. Portanto, essas são daquelas questões que já o procurador, o magistrado, tem que ponderar e estudar caso a caso as circunstâncias particulares de cada caso para estipular esse tipo de medida. Portanto, neste momento, para uma pessoa que já sofreu 3 atentados, portanto, este dia 5 foi o 4º atentado, uma pessoa que está claramente, que já submeteu à própria Procuradoria denúncias de perseguição política, a Procuradoria deveria ponderar em função disso para saber que eu tinha que ter alguma flexibilidade para permitir uma maior segurança da minha própria pessoa. Portanto, não restam dúvidas que foi um expediente mais político, até posso dizer um expediente mais partidário, não restam dúvidas nenhumas quanto a isso. Isto é uma coisa que eu até disse ao próprio procurador, quando disse que eu tinha espaço para fazer algumas considerações. Eu disse claramente que a Procuradoria perdeu o respeito e a confiança do povo, porque as pessoas não acreditam que ela é isenta, não acreditam que ela seja totalmente objetiva e imparcial nas suas decisões, nas suas opções. Não, então não restam dúvidas. Olha, isto, para mim, ipsi verbis, isto é perseguição política do mais alto nível. E não é uma perseguição apenas de impedimento do trabalho político, coisa assim. É perseguição envolvendo ainda execuções extrajudiciais, que é mais grave ainda. Venâncio, Engenheiro Venâncio, os meus internautas dizem que não podemos chamar Venâncio, mas Engenheiro Venâncio, que explicação dá àquela avalanche de pessoas que foram lá acompanhar o processo de audição, quiseram ver o engenheiro Venâncio Mondlane, fizeram um forcing até, em algum momento bateram de frente com a polícia para vê-lo, para garantir a sua segurança?